Além do Borussia Dortmund, o Bayern de Munique foi uma das equipes especuladas em trazer Virgil van Dijk. O capitão do Liverpool ofereceu uma atualização recente sobre suas negociações contratuais com a equipe dos Reds, enquanto surgem rumores sobre um provável interesse justamente do Bayern. O defensor holandês tem sido vinculado ao clube da Alemanha, com a temporada se aproximando ao fim. Após perder o título de Bundesliga pela primeira vez desde 2013, o Bayern de Munique pretende reconstruir o seu elenco em 24-25. O defensor do Liverpool parece uma das principais opções dos bávaros nessa reconstrução. No entanto, segundo o jogador, seu futuro ainda não deve ser discutido. O capitão dos Reds deseja apenas terminar a temporada, realizando os últimos 2 jogos com foco total, antes do clube da Inglaterra começar seu processo de transição. O defensor entende que também faz parte desse processo. Nas palavras dele, acho que não há nada para eu discutir porque não há novidades. Acho que o clube está muito ocupado com quem será o novo treinador, e esse é o foco principal. Como eu disse, estou muito feliz aqui, amo o clube e você pode ver isso também. É uma grande parte da minha vida já, e é tudo que eu posso dizer. O foco agora está nos 2 últimos jogos, e então o clube vai se concentrar em quem será o novo treinador. Haverá uma grande transição, e eu faço parte disso. Após conquistar a Copa da Liga Inglesa, o Liverpool chegou a sonhar com 4 títulos na temporada. Essa que vai ser a despedida de Jürgen Klopp, só que no entanto, o sonho não se concretizou. Eliminado na Copa da Inglaterra e na Liga da Europa, o time tem poucas chances de conquistar a Liga Nacional. Os Reds ocupam a 3ª posição do torneio com 78 pontos, 5 a menos que o líder Arsenal. Além disso, o City, segundo colocado, aparece com 4 pontos a mais e um jogo a menos na tabela. Os Reds precisam de um milagre para ficarem com a taça, que convenhamos, nessa Premier League que poucos erram, realmente já foi pro espaço. Pelo menos a vaga na Champions conseguiram. A situação no Bayern tá tensa enquanto não acontece o jogo da Champions. Desde que Thomas Tuchel anunciou sua saída no fim da temporada, o Bayern de Munique está na busca por um novo técnico. Apesar de estar na semifinal da Champions, não tem sido um grande ano fácil para o clube, que perdeu o campeonato alemão pela primeira vez em 11 anos. Além disso, vários candidatos recusaram o gigante alemão. Foi divulgado nesta segunda-feira 6 que o treinador espanhol Julen Lopetegui recusou a proposta para ser o próximo treinador do Bayern. Segundo o The Athletic, que compartilhou a notícia, Lopetegui optou por ser técnico do West Ham, clube pelo qual já chegou a um acordo. Além de Lopetegui, Julian Nagelsmann, que já foi técnico do clube alemão, também recusou a oportunidade de treinar o time da Baviera mais uma vez. O Ralf Rangnick, atual técnico da seleção da Áustria, é mais um dos candidatos consultados pelo clube que recusou. Cara, que fase inacreditável. O Bayern de Munique simplesmente sendo o Bayern de Munique e o West Ham sendo o preferido em relação ao Bayern. Ficou com fama de triturador de treinadores, e assim eles não se sentem confiantes em realmente fazer parte da equipe. Realmente tá ficando sem clima pro Vitor Roque no Barcelona. André Curri, empresário do atacante brasileiro, falou sobre a situação do atleta no Barça, principalmente sobre sua relação com um treinador-chave. O empresário criticou o técnico pela falta de oportunidades do seu próprio cliente durante a entrevista à rádio RAC 1 nesta segunda-feira 6. Não, nunca falou com o jogador. Eu tampouco entendo essa situação. É uma situação que não é boa para nenhuma partida. Creio que já houve várias partidas nas quais poderia dar esses minutos para que nós hoje não estivéssemos falando desse tema. Curry então comentou sobre o fato de outros jovens terem mais oportunidades que Vitor, de 19 anos. Creio que pode dar muito mais minutos a ele. Xavi deu minutos a Fermin, a Cubarsí e a Lamine Yamal, e não deu para Vitor Roque. Eu não sei explicar porque ele é o treinador. Tampouco estamos em uma grande temporada. O Barcelona levou quase 30 gols em janeiro, 8 do Girona nos 2 turnos, 9 gols do Real Madrid, 6 gols em uma eliminatória de Champions, ou seja, acho que isso também não ajuda em nada. Por fim, o empresário negou os rumores de um possível empréstimo do atleta. Empréstimo não, ou o jogador fica e foi contratado para isso, para que o clube dê minutos e ele demonstre seu futebol. Ou se o clube decide mesmo que o jogador não pode ficar, aí ele sai vendido. Mas empréstimo? Empréstimo não. O Tottenham está enfrentando uma fase turbulenta na reta final da temporada, o que levou o clube a considerar significativas alterações em seu elenco. Uma das possíveis mudanças envolve o atacante brasileiro Richarlison, cujo futuro está sendo avaliado de perto pelos Spurs, especialmente em meio a uma série de 3 derrotas consecutivas em toda a Premier League, incluindo 2 clássicos londrinos. Segundo relatos do jornal inglês Telegraph, o Tottenham está aberto a ouvir propostas por Richarlison. Essa decisão vem após declarações do técnico Henry Postecoglou sobre a necessidade de mudanças no clube. Embora o Pombo tenha tido uma temporada abaixo do esperado, o clube reconhece seu potencial e está disposto a considerar ofertas que sejam de acordo com seu valor de mercado atual. Outros candidatos, além do Pombo, outros jogadores também podem estar de saída do clube, como Roy Bier e Emerson Royal. Embora nomes como Bissouma estejam sendo mencionados como possíveis alvos de interesse de outros clubes, o Tottenham não está ativamente buscando negociá-los, a menos que uma oferta considerável seja realmente apresentada. Enquanto isso, a diretoria dos Spurs já está de olho em possíveis reforços para a próxima temporada. Jogadores como Gallagher, Onana, Lloyd Kelly, Rafinha e Samuel Eling Jr. estão sendo monitorados como potenciais alvos de transferência. E em uma entrevista à imprensa, Postecoglou
Postecoglou enfatizou a necessidade de mudanças no elenco do Tottenham para que o clube possa competir de forma mais consistente e ambiciosa na próxima temporada. Embora reconheça os desafios que acompanham essas mudanças, ele está otimista em relação ao futuro do clube e sua capacidade de competir por títulos. Nos últimos anos, o Flamengo costuma fechar com os principais reforços na janela, e isso no meio da temporada principalmente. E de acordo com o site do Rio Grande do Sul, a primeira contratação do período está muito próxima de ser finalizada. Trata-se do Oscar, que atualmente joga na China. Segundo Revista Colorada, especialista em notícias sobre o Internacional, o clube de Porto Alegre sonha com a contratação de Oscar, porém a diretoria gaúcha teria sido informada que o Flamengo tem conversas avançadas. Além disso, o site diz que o meia pode assinar um pré-contrato nos próximos dias com o rubro-negro e que está acertado verbalmente. Apesar da aproximação do Fla, o Internacional ainda sonhava com o meia de 32 anos. No segundo semestre de 22, o Flamengo intensificou as conversas para a contratação dele. O jogador chegou a dar declarações públicas sobre a chance de transferência, teve foto até vazada vestindo o manto sagrado e o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, confirmou os contatos. Porém, o meia não conseguiu a rescisão na China. Agora tudo parece estar muito mais perto. Faturando bem alto com sua base, o Flamengo pode receber nova quantia milionária pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que beneficia o clube formador. Nesse caso, o rubro-negro lucraria em cima de uma possível transferência de João Gomes para o Manchester United. Segundo o jornal inglês Daily Mail, os Red Devils estariam dispostos a desembolsar 40 milhões de libras, cerca de 253 milhões de reais, na cotação atual por ele. João Gomes vive grande fase no Wolverhampton, se consolidando cada vez mais na Premier League e recebendo convocações para a seleção brasileira. Ou seja, era até natural que um gigante ficasse de olho. Se o negócio for realmente concretizado, o rubro-negro receberá dinheiro em duas frentes e se aproximará mais das metas orçamentárias estipuladas para a temporada. E com a saída já quase confirmada de Casemiro, João Gomes pode ser simplesmente um prato cheio para os Red Devils. O nome do centroavante Gabriel Jesus ganhou espaço no noticiário do Palmeiras. O apresentador Benjamin Bach afirmou que o Verdão vai trabalhar para repatriar o ídolo e animou a torcida com a informação. Apesar de Gabriel Jesus viver na Europa desde 2017, o retorno seria focado em disputar o Mundial de Clubes de 25, torneio que o Palmeiras está garantido por vencer a Libertadores 2021. Independentemente do desfecho de Gabriel, um retorno ao clube paulista dificilmente deve ocorrer no momento. O principal motivo é o futebol europeu. Aos 27 anos e com bagagem na Premier League, o atleta ainda tem mercado no velho continente. Sendo assim, com a possibilidade de ser negociado pelo Arsenal, a expectativa é que os clubes europeus cheguem com força para firmar a contratação. Publicamente, Gabriel Jesus já demonstrou seu carinho pelo Alviverde e deixou claro que em algum momento irá retornar ao Allianz Parque. Além disso, o jogador já informou que caso retorne, não será no fim da carreira. Ele quer voltar para entregar dentro de campo e conquistar títulos. Por causa desse cenário, um retorno seria bem viável, ainda mais para jogar o Mundial, mas o velho continente deve pesar na balança e a volta ser postergada. Projetado pelo Palmeiras, Gabriel ainda ganhou espaço na temporada de 2015 e logo no primeiro ano conquistou a Copa do Brasil. Antes de viajar rumo ao Manchester City, ele ainda teve tempo de faturar o Brasileirão 2016, torneio que o clube vivia um jejum de 22 anos. Seria uma excelente contratação para qualquer nível do futebol nacional. O Chelsea resolveu entrar forte na disputa por Stephen William e trabalha para enviar muito em breve ao próprio Palmeiras uma proposta de 30 milhões de euros, cerca de 164 milhões de reais fixos, com outros 20 milhões de euros, cerca de 136 milhões de reais em objetivos, no total um valor global que pode atingir até 55 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais. Não é de hoje que o clube inglês acompanha de perto e tem interesse na contratação do jovem atacante do Verdão, tendo já sinalizado recentemente com dois outros valores. Ambos, no entanto, não agradaram. Tratado na academia de futebol como Messinho, Estevão, de 17 anos, tem contrato válido até 2026 com o Verdão, onde estreou profissionalmente em 23. Ao todo fez 11 jogos oficiais e marcou 2 gols sob o comando de Abel Ferreira. É um nome frequentemente associado a uma das principais promessas do futebol BR. Convenhamos que para os Blues seria um nome muito interessante, isso também se o Barcelona não levar o Estevão, já que sabemos que o interesse existia e ainda existe. Se o Barcelona pode comemorar torcedor do Fluminense, porque mais um ídolo da equipe está de volta. Estou falando de Thiago Silva. Segundo informações confirmadas pela repórter Aline Nastari, da TNT Sports Brasil, o tricolor realmente fechou nessa sexta o retorno do zagueiro de 39 anos, que ficará livre no mercado a partir do mês de junho, quando termina a temporada do futebol europeu. Ele decidiu não renovar o seu contrato com o Chelsea e, mesmo com proposta de outros clubes da Inglaterra, preferiu voltar às Laranjeiras. Pois é, o contrato do defensor com o tricolor carioca será até junho de 26. Thiago Silva se reapresentará ao Fluminense no mês de junho e já poderá ter estreia no dia 1º de julho. A reunião que irá sacramentar o acordo acontecerá no próximo domingo 5. A favor do Fluminense pesou a volta ao tricolor, além de ser um desejo de Thiago Silva voltar ao clube carioca por toda a história e relação com a equipe, que também está a relação construída com o Chelsea. Afinal,
aceitar a proposta de uma das equipes londrinas significaria jogar em uma equipe rival no mesmo local que os Blues. Thiago Silva jogou com a camisa tricolor por cerca de 3 anos, entre 2006 e 2008, completando 147 partidas, com 14 gols marcados e ganhando o título da Copa do Brasil de 2007, ficando com o vice-campeonato da Liberta no ano seguinte. Depois do Flu, o zagueiro atuou por diversas equipes da Europa, como Milan, Paris Saint-Germain e o próprio Chelsea, colecionando 28 títulos por clubes e outros 2 pela seleção brasileira. O atacante Davidson está de saída do Cuiabá, com o contrato próximo do fim, e o atleta não demonstra um interesse em renovar com o clube, por isso está afastado das atividades da equipe. A diretoria do Cruzeiro demonstrou interesse em contratar o jogador para a sequência de 2024. O diretor Alexandre Matos já teria realizado o primeiro contato pelo atacante, e a diretoria do Cuiabá não deve dificultar a negociação. A informação do interesse do Cruzeiro no jogador Davidson foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande. Em primeiro momento, o Cruzeiro busca um acerto com o próprio Davidson para, na sequência, buscar uma liberação do Cuiabá para já contar com o atleta na próxima janela de transferências. Caso o Cuiabá realmente não libere o atleta, o Davidson pode assinar um pré-contrato em julho, mas ainda precisará ficar na equipe até o fim da temporada de 24. Vale lembrar que o Davidson tem uma trajetória interessante pelo Palmeiras, quando, apesar de não ser titular, foi campeão de títulos importantes como o Brasileirão e a Clássica Libertadores de 2021, quando fez um gol na final contra o próprio Flamengo. Pro nível brasileiro, vamos combinar que o Davidson não é um jogador ruim, e aliás, pro nível do Cruzeiro, que tá voltando a se consolidar no futebol brasileiro novamente, seria uma grande contratação, pelo menos de boa pra razoável. O que você acha? O zagueiro Ronald Araújo vem sendo um dos principais destaques da equipe do Barça nas últimas temporadas. Suas atuações têm chamado a atenção, e ele acabou caindo nas graças dos torcedores, que esperam que ele fique por muitos anos. Porém, a relação ficou um pouco estremecida após a Champions League e ele ter cometido um pênalti fatal que acabou contribuindo para a eliminação do Barça diante do Paris Saint-Germain. Ainda assim, não há dúvidas que Araújo é um cara tecnicamente completamente acima da média. Além de seus adeptos, o Uruguai também se tornou o sonho de alguns dos maiores clubes do futebol europeu, que pode sim desfalcar o Barça. Quem surge como um dos principais interessados é o Manchester United, que tem sondado a situação há bastante tempo. O jornal Sport informa que o United segue como um grande interessado na contratação do zagueiro uruguaio. A equipe fará mudanças significativas no seu sistema defensivo e acredita que o jogador pode vir a ser um nome de alto nível. Você gostou? Mais um giro de notícias concluído. Eu sou Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!